A questão é que o Corinthians, quando chega perto do gol, para transformar um momento de volume, uma bola que chega a 30, 40 metros do gol, numa chance de gol, a dificuldade para criar, ela é impressionante. Quando não tem o Garro ainda, né, que foi o caso de hoje, que o Garro estava suspenso, a qualidade, ela salta aos olhos, a falta dela, né? Segundo tempo, o Vasco melhora, dono do jogo totalmente. Vamos começar a falar sobre Brasileirão, mais uma vitória do Vasco. Que transformação do Vasco, né? O time se tornou muito mais competitivo, tá com seu técnico interino, mas nem tanto, né? Porque enquanto os resultados, né, forem aparecendo, ele vai continuando. Cada dia ele fica um pouquinho mais permanente. É por aí. E o Vasco hoje em São Januário, cheio, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. O Corinthians continua na draga, né? Continua na zona do rebaixamento. Daniel Pereira, a Renata Mendonça e o Paulo Nunes acompanharam essa vitória do Vasco e trazem detalhes pra gente. Fala, Dandan! Alô, Diniz, galera do Troca. Bom, aqui em São Januário, um tabu foi quebrado, meu amigo. 14 anos que o Vasco não vencia do Corinthians no geral. Não é só no Campeonato Brasileiro, não, no geral. 22 jogos e hoje venceu. E aí, tô aqui com o Paulo Nunes, com a Renata Mendonça, os melhores momentos na tela. E eles vão analisar essa vitória do Vasco com o gol do Piton e do Sforza. E aí, gente? Para mim foi tranquilo de falar sobre esse jogo. A gente vai falar de um Vasco que é organizado com um Corinthians desorganizado. No Corinthians não falta entrega, mas não tem organização ofensiva, muita dificuldade na criação, na construção de jogo. Na marcação também o Corinthians dá muito espaço, né? O Vasco aproveitou porque tem uma transição muito forte. O Vasco melhorou muito no setor do meio campo com o Hugo Moura, com o Matheus Carvalho. Tem jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, Renata? Então o Vasco é um time organizado jogando contra uma equipe que está desorganizada. E essa foi a grande chance do Corinthians, né? A cobrança de falta do Coronado. Hoje o Garro estava suspenso, então o Coronado o substituiu e também o substituiu bem nas cobranças de bola parada. Mas o Corinthians sofre muito, tanto defensivamente, quanto porque por conta dessa desorganização, de não saber quem marca quem. A gente falou disso no jogo, como que o lado direito do Corinthians estava com dificuldade de marcar o ataque pelo lado esquerdo do Vasco, né? O Mateuzinho, o Romero não se entendendo em quem tinha que ir no Piton, quem tinha que ir no David, e o gol do Vasco sai justamente por aquele lado, sai justamente numa falha de marcação do Corinthians por ali. A gente vai ver uma inversão de bola até do Hugo Moura espetacular. O Vasco foi... essa é a inversão de... não é essa ainda, Paulo Nunes, ainda não é essa. Não é essa bola do Adson. Do Adson, boa bola. Boa bola do Adson, que veio por dentro, o Adson movimenta bastante, e tem esse jogador para mim, o Verratti, que toda bola, você pode ver, toda bola ele ganha, por cima, por baixo, é um jogador que tem uma entrega imensa, né? O Vasco gera muito jogo no sistema ofensivo do Vasco, né? Essa é a jogada aí, ó. Essa é a jogada, e aí o Piton tira do Romero, que fica... Já tá atrasado na jogada, então o Piton ganha fácil, e faz essa finalização espetacular, lei do ex valendo aí, mas para mim foi um jogo muito consistente do Vasco, né? Sofreu pouco no segundo tempo, defensivamente falando, até em algum momento ficou um jogo de transição, mas o Vasco soube administrar, e esse é o golaço do Sforza já nos últimos minutos, né? Uma cobrança de falta que selou uma vitória com autoridade do Vasco organizado, do Rafael Paiva, em cima de um Corinthians muito perdido ainda, e que o Ramon Dias vai ter que ter muito trabalho. Eu fiquei aqui com um negócio nessa falta do Sforza, golaço e tal, mas o goleiro não foi com a mão meio esquisita, não, meio pra trás. A diferença que a gente mostrou, né, das duas faltas é que uma do Coronado vai pro lado do goleiro, a curva é a favor do goleiro, a do Sforza não, é contra o goleiro, então a bola ganha velocidade. Foi não, Dandan, sabe? Olha o golaço, você vê, ó, ele bate muito forte no alto, podia ter dois Matheus Donelli ali que não pegava. Olha lá a mão. Ó. Lá. Eu fui goleiro lá em Nikit, acho que eu também não pegava essa aí. Você com esse tamanho todo, Dandan? Não precisa humilhar, pô. Diniz, eu volto com você. Grande vitória do Vasco, repito, tabu quebrado. 14 anos que o Vasco não vencia o Corinthians, 22 jogos. O Vasco agora é primeira página do Campeonato Brasileiro e o Corinthians segue na zona do rebaixamento. Meu amigo... Valeu, Dandan. Obrigado a Renata, Paulo Nunes. Vitória importante. Dandan também exigente ali, né, com o Donelli. Não dava, né? Ele não passou nem perto da bola. A falta foi muito bem cobrada. Ela cai rápido, né, Alex? Ela sobe e cai rápido. Aí o pessoal fala assim, nossa, ele podia adivinhar. Se quiser adivinhar, vai jogar no bicho, na Mega Sena. No goleiro não dá. A bola foi bem batida ali, não tinha milagre. Agora, é impressionante como o Vasco melhorou, né? Acho que tem também a ver com o crescimento de um jogador que para mim, melhorou o time do Vasco, que é o Matheus Cocão, né? Matheus, como é que é o sobrenome dele?
Matheus Carvalho, que a torcida do Vasco carinhosamente chama de Matheus Cocão, tem feito jogos muito expressivos, assim, né? Para um jogador jovem, jogador com boa maturidade, tem tomado boas decisões, tem acertado os passes, tem dado força ao meio-campo do Vasco e tem sido muito importante, né, Alex? Eu gosto, não sei, vamos dizer assim, né? A chegada, ele veio bem, desde que ele entrou com o Ramon. Depois o Álvaro, né, o Boina, acabou tirando ele, né? Nesse sentido. E o que ele tem ali para entregar, realmente de energia, que ele sempre trouxe com qualidade, com maturidade, aquele cara que está com fome, né? Diferente de, às vezes, alguns atletas que às vezes não tem isso. Então ele ajuda a preencher aquele espaço. Porém, teve jogos que o Vasco não estando bem, o Matheus, como qualquer outro, vai correr pra caramba e vai correr errado. O que o Rafael Paiva fez foi organizar e dar paciência nessa organização. E a organização, ele passa por cada atleta cumprir a função daquele setor. Futebol, às vezes, ele não é que é fácil, mas ele também não pode ser complicado. Se eu não cumpro função, e a gente vai falar de outros times aqui, que se eu não cumpro isso o tempo todo, o jogo de 90 minutos, ele é muito tempo. Alguém vai se desorganizar. Isso já é histórico no futebol. E o Rafael, nesse momento, com a juventude dele, vamos dizer, ele trouxe isso por coisa que ele trouxe energia com organização. Aí começou a vir os resultados, vai pegar confiança, aí ele começa a acrescentar essa questão. David vem para dentro, vai passar o Piton, coisa que o Corinthians não tem. O Wesley só fica lá aberto o tempo todo, o lateral quer passar, como que fica? Sabe? Então, ele conseguiu, isso é mão de treinador, né? E os jogadores, você pode ver que até os jogadores parece que desejam que ele continue. O torcedor entende isso de fora porque o time está produzindo. Eu não, assim, claramente o Vasco melhorou, os resultados traduzem isso e a gente vê os jogos e vê um time que consegue competir contra adversários de diferentes pontos da tabela. Lógico, as limitações que acaba tendo a equipe do Vasco. Não virou o candidato ao título, não, né? outra coisa. Calma, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Tudo isso, eu confesso que eu não gostei do início do jogo do Vasco. A primeira meia hora de jogo, eu achava que, principalmente quando o Vasco tentava pressionar a saída de bola do Corinthians, fazia de uma maneira muito descoordenada, era muito fácil com 2 passes o Corinthians achar um dos meios sobrando. Tanto o Coronado quanto o Bidon. Tanto que as primeiras melhores chances são do Corinthians. A questão é que o Corinthians, quando chega perto do gol, para transformar um momento de volume, uma bola que chega a 30, 40 metros do gol, numa chance de gol, a dificuldade para criar, ela é impressionante. Quando não tem o Garro ainda, né, que foi o caso de hoje, que o Garro estava suspenso. A qualidade, ela salta aos olhos, a falta dela, né? Segundo tempo, o Vasco melhora, dono do jogo totalmente. E aí me impressiona, por exemplo, no lance do gol, o tempo que o Matheus Carvalho, ele tem muita qualidade, o acerto de passe na inversão para a passagem do Piton é excelente, mas o tempo que ele tem com a bola naquele setor do campo hoje em dia sem ser incomodado, né? Muito raro de alguém dar, né? Então, isso mostra também que é um confronto entre 2 times que ainda têm os seus problemas. O Vasco vai vivendo aí essa transição, essa mudança de trabalho e mudanças profundas no time. Aí entra para mim o ponto que é determinante para a gente seguir o debate. A gente vai começar a falar dos reforços agora ou mais adiante? Agora. Você quer falar dos reforços já? Então vamos antecipar aí o momento. Aqui. O Vasco está contratando o Felipe Coutinho, né? Hoje anunciou o Felipe Coutinho de forma oficial. Com ele chegam também o Souza, né? O volante Souza e o Alex Teixeira, né? Alex que já passou recentemente até pelo Vasco, não conseguiu render o que a torcida e ele próprio talvez imaginasse. Mas são 3 reforços que chegam para o Vasco. E o Corinthians, além de Ramon Dias, que foi anunciado hoje também como novo técnico do Corinthians, de acordo com as informações que estão circulando, está próximo de um acerto, vejam vocês, com Mário Balotelli. E já passo para Mansur e para Alex, para mim me parece uma insanidade, né? Eu posso estar errado, o Balotelli pode chegar aqui no Brasil e detonar, ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas o passado do Balotelli, primeiro que o Balotelli joga cada ano num clube diferente, né? Não para em lugar nenhum. Se você pegar, fui dar uma pesquisada na quantidade de jogos do Balotelli nos últimos anos, nunca passa de 20 jogos na temporada. São 15, 17, 16, um número de gols até razoável, mais ou menos meio gol por jogo, a média, mas são sempre poucos jogos na temporada. Um salário bastante alto, então é um cara que se fosse o chefe da caneta ali, tendo em conta a situação financeira do Corinthians,
não era um tiro que eu daria para reforçar o elenco. Agora quero ouvi-los, Mansur, Alex, sobre todas as contratações aí desse pacote Vasco e Corinthians. Olha, primeiro assim, não vi o Balotelli jogar no Demirspor da Turquia, tampouco no Sion da Suíça nos últimos anos. A gente vê as últimas aparições do Balotelli numa tentativa de jogar na elite do jogo. Mas você merece ser demitido por isso. Você não tem e nem o Sion da Suíça. Você, como comentarista bem informado, deveria estar assistindo o campeonato turco e o campeonato suíço. Deveria, mas é impossível, né, Fábio? Ele, depois do Marseille, ele vai para o Monza, né? E de lá vai para o futebol da Turquia com uma passagem na Suíça. As últimas passagens dele por ligas de mais alto nível não foram tão animadoras, já mostravam um jogador com uma dificuldade de manter um determinado nível. Como vai ser o rendimento aqui, como ele vem, é muito difícil saber. A questão é que, do jeito que o Corinthians hoje está sendo tocado, ele parece ser muito mais a partir da sua direção, uma fábrica de notícias de impacto midiático do que propriamente de projeto esportivo. E essa parece muito mais um impacto midiático do que uma tentativa de agregar algo esportivamente. Então, vamos esperar e ver se vai vir, se de fato vai haver esse acordo, porque outros clubes já se aproximaram dele. E no final das contas, ele não veio jogar no futebol brasileiro. Vamos ver se vai haver o acordo, se ele vai aparecer por aqui e em que condições vem. Por hora, a gente tem muito mais uma notícia de apelo para a arquibancada, de impacto, do que propriamente esportivamente mas vou te dizer que acho que até entre o torcedor não está pegando legal, assim. Se pensar no torcedor médio... É que gera muita dúvida, naturalmente. Pois é. Ninguém sabe o que pode acontecer. E não é questionando a qualidade do Balotelli, que ele é melhor do que todos os atacantes que estão no Corinthians. Só que eu acho que o que pode pesar, e a gente fala... o futebol inflacionou demais, né? E está no geral. E tem, sim, jogadores, com todo respeito, pelo amor de Deus, mais bons, normais e ganhando altos salários. É o momento, e você não tem como fugir, às vezes. Mas essa falta de gols, de momento que esses atletas que lá hoje estão para fornecer para o Corinthians, pode ser que você fale, poxa vida. E tem jogador ali que às vezes ganha a mesma coisa do que ele vai ganhar. Para apostar, então, eu vou apostar num cara que se ele jogar 20 jogos no ano, que é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco, então isso esse risco tem. Ele estava jogando em países que os clubes não enfrentam a maratona de jogos que nós temos aqui no calendário brasileiro. Eu sou do lado de apostar em qualidade sempre, Felipe, assim, se o cara demonstrar que quer, né? Claro. Mesmo gerando toda essa dúvida. Então, essa qualidade, eu acho que quando ele entrar, ele tem esse espírito, personalidade e tudo. Acho até que ele vai fazer coisas aqui que eu posso trazer, não vou assimilar, eu não vou comparar as pessoas. Um exemplo, ele e Payet. Payet, quando chega aqui, acima do peso, inchado, a gente nunca imaginava, mas o Payet não tem esse passado que o Mário Balotelli tem, que é desde jovem, né? Ele, a gente fala, os caras que jogavam com ele, né, falavam que ele realmente é do doido. Mas o doido de que vai passando o tempo, você vai ficando ainda menos, né? Você vai ficando mais problemático, vamos dizer. Porque você não faz muito questão de algumas coisas. Só que o Payet, a hora que chega, a qualidade que ele traz, aí eu assemelho a contratação, não do Coutinho, principalmente, que eu acho um baita achado. Sim. A questão da volta do Souza e até do Alex Teixeira, que eu sou crítico, mas eu falo com ele que eu sou admirador. O Corinthians foi um dos primeiros times que quis pagar um ótimo salário e ele quis vir para o Vasco. E ele não queria e nem deve estar aqui no Vasco por comodidade de estar aqui, porque ele pode sim fazer muito mais do que ele fez. E ao mesmo tempo com o Ramon, não sei se por treinamento ou não, ele jogou também muito pouco, mas esses três vão ter o que acrescentar. Aí está a minha dúvida. Mas vem com a dúvida, porque esses mesmos atletas geraram essa dúvida. Aí eu voltando para o Balotelli para pensar, realmente tem essa questão do impacto. Qual que é o impacto? Às vezes não é, porque não é uma imagem, às vezes aquele nome, mas também vem realmente cheio de dúvida que o torcedor corintiano... Ele está esquecidão, né? Está esquecidão, assim, mas imagina, como um time, de repente, nesse momento faz poucos gols ou não faz gol, e tem essa dificuldade toda ali perto, você fala, poxa, cara, eu vou acabar apostando nesse, daqui a pouco eu vendo, se tiver uma oportunidade, o Yuri, os jogadores que ali estão, para poder abrir caixa e ter outra opção, enfim, buscar no mercado. Mas você tem um cara que possa assumir. O Corinthians também precisa de alguém para falar, poxa vida, tem esse cara, eu preciso jogar bola nele para que ele faça algo para ajudar. Então, pode ser um nome nesse sentido, mas coberto de dúvida, totalmente diferente do que a contratação do Coutinho. Vamos olhar para o jogo de hoje do Vasco e olhar para a caminhada recente do Vasco. O que ela apontou como caminho dessa recuperação do Vasco? Hugo Moura, Matheus Carvalho,
Hoje o Praxedes, talvez não seja o mais vigoroso do jogador, mas um jogador que compete. A torcida pega hoje no pé dele, hoje fez bom jogo. JP com um Estrela, interessantíssimo, né, cara? Estrela que infelizmente Estrela se lesionou. também. Pelos lados, no o jogo, Adson, inclusive. que trabalha demais. O David, que pode não estar no seu melhor momento, mas também trabalha muito. O que isso comunica? Que aquele Vasco, com enorme dificuldade de igualar o meio-campo, de pressionar o adversário, ele ganhou uma estrutura mais sólida para competir. Isso aí. Gente, eu acho o Coutinho, para mim, é um super craque. Jogador capaz de resolver jogo. Resolver jogo. A questão é o contexto em que ele vai entrar. Ele vai entrar no Vasco, que tem, eventualmente, Verratti como centroavante, o Payet como um outro meia. Mas num pacote que traz Alex Teixeira, Souza, esse pacote de contratação, não estou falando isoladamente do Coutinho, que para mim é um cracaço, mas esse pacote, ele comunica o oposto do que conduziu o Vasco a essa recuperação no momento. Mas então vai exigir jogar ao mesmo tempo, né? Só que vai trazer essa responsabilidade. Você pode melhorar o elenco, então, fazer a minha substituições questão melhores. Se você tem, o Coutinho é um grande craque. A questão é o contexto. Se você tem informe pronto para jogar, Verratti, Payet, Coutinho, você vai ter uma pressão para que eles entrem. Sim. Vai haver jogos em que eles eventualmente podem vai ser preciso ficar muito claro que esses três jogadores juntos é um encaixe dificílimo de fazer. E que em alguns jogos vai precisar minutos para depois minutos para outro. Por Vasco não perder a essência que ele construiu nessa recuperação. Eu acho que isso vai trazer uma pressão para Souza e Alex Teixeira, um exemplo que estão vindo, grandes para eles darem retorno, porque senão também não ia... Né, o Alex teve dificuldade competitiva na última passagem dele. Mas ele, diante de qualidade, se a gente for lá, ele é um baita jogador e pode fazer muito. Só que o Payet também tira um certo conforto que poderia ter, de repente, do Payet, ou dar esse conforto para ele recuperar a forma física dele, para ele poder ser importante para o Vasco, não jogando todos os jogos. Pode ser. Vamos aguardar como se desenrolará esse novo Vasco aí.